trabalho do Jesus em Família, que tem por objetivo divulgar a nossa doutrina espírita, mas também incentivar o nosso culto do Evangelho no lar, que deve ser feito pelo menos uma vez por semana, reunindo a nossa família, abrindo o Evangelho ao acaso, deixando a água para fluidificar, e assim abrir o Evangelho, ler, depois comentar um pouquinho e fazer as nossas preces. Neste momento é o momento que você deve e pode pedir tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Seja aquilo que for que você ache que você esteja necessitando, é o momento que você deve entrar em contato com os seus amigos espirituais, porque em cada família existe um mentor que ali ele faz, digamos assim, a direção desse trabalho do culto do Evangelho no lar. E neste momento ele está presente para recolher as nossas necessidades e encaminhar para Deus, para que possam ser, então, atendidas, avaliadas e, claramente atendidas no nosso merecimento. Pessoal, então vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a você para que se concentre, eleve o seu pensamento a Deus, ao seu guia espiritual, ao seu anjo da guarda, ao mentor espiritual da sua família, e também a corrente socorrista de paz e amor, sob a direção do nosso irmão Natanael, que é responsável por enviar esses mensageiros amigos à casa de cada um de nós, de cada um que está conectado aqui conosco. E vai mais além, se dirige também àqueles nossos entes queridos que estejam necessitando de algum tipo de auxílio, sejam eles no plano físico ou no plano espiritual. E assim, Mestre Jesus, nós, aqui reunidos em Teu nome, solicitamos o Teu apoio, o Teu auxílio, para que enquanto nós ouvimos a palestra do nosso irmão, nós possamos receber aquilo que nós estamos necessitando para a vitória das nossas provas, das nossas expiações, aqui neste momento da Terra. E desta forma, nós vamos chamar o nosso querido, já estávamos com saudades dele, Luiz Carlos Mei Júnior, que vem falar sobre um tema interessante, né, Luiz? É com você, meu querido. Pode, a palavra é tua. Ok. Boa noite a todos os nossos irmãos da Casa de Paz e Amor, os irmãos do Grupo Jesus e Família, e os demais irmãos das outras casas espíritas, irmãos não espíritas, todos que nos prestigiam aí através da internet neste momento. Hoje, nesta noite, vamos meditar, vamos refletir um pouco em torno da reencarnação. É um tema que nós sabemos, todos nós estamos inseridos, acreditando ou não, e vamos refletir um pouco sobre essa temática que a doutrina espírita nos traz, de uma forma mais objetiva, mais ampla, embora, como a gente vai verificar, ela não é novidade pela doutrina espírita. Vemos que Jesus já nos falava que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. O que o Mestre Jesus nos fala sobre nascer de novo? Né? Vemos que Jesus coloca claramente a respeito da reencarnação. É um tema que, como nós estamos falando, nos engloba a todos, porque nós vemos no mundo tantas diferenças, tantas situações que parecem injustiças, tantas situações parece que ocorrem alguns privilegiados. Tá? Vemos a partir do nascimento, por exemplo, duas crianças nascendo ao mesmo tempo, uma com problemas físicos, outra não. Uma em berço de ouro, outra em berço de palha. Tá? Uma que desencarna no momento do nascimento e outra que vai além dos 100 anos, que hoje está frequente, está normal a chegada nessa idade, graças à evolução da medicina e os cuidados que as pessoas têm, enfim. Então, tantas diferenças que nós vemos na vida, né? Pessoas que parece que tudo sorri e outras não.
né? Outras pessoas parece que tudo dá certo, outras parece que dá tudo errado. Por que tantas diferenças, né? Se nós partirmos de uma única existência, aí nós não poderíamos aceitar, como a gente vai verificar, a existência de Deus. Porque aí Deus seria parcial, né? Daria vantagens a uns e a outros não. Diria, esse que está nascendo vai ter esses problemas e o outro não. E tantas diferenças que nós vemos na nossa vida, somente a reencarnação é que pode explicar a justiça divina. Então, o que é a reencarnação? Vemos que a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele. Não é? E nada tem de comum com o antigo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 4, item 4, que trata sobre esta questão. Então, encarnar é entrar na carne, né, tomar a carne, o corpo físico. E reencarnar é entrar novamente na carne. Então, é o nosso caso. Sabemos que não é a nossa primeira existência que estamos aqui, e eu sempre costumo, quando falo nesse tema, dizendo aos irmãos que não sei se sabem também de uma coisa, que também não é a última. Teremos outras oportunidades reencarnatórias, tantas quantas necessárias, até entendermos a lei de amor, o recado de Jesus, que nos fala há mais de 2000 anos sobre a necessidade de amarmos o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, como falei que não é uma novidade na doutrina espírita, não é a doutrina espírita que inventou a reencarnação, vemos lá nos gregos, por exemplo, não é? Ao longo da história, nós vemos nos gregos, por exemplo, Heródoto, não é? Que menciona a reencarnação como tendo origem egípcia. Platão já mencionava o conceito da reencarnação em suas obras. Pitágoras dizia que se lembrava de ter sido Euforbo, que foi morto na guerra de Troia. Nos egípcios, nós vemos, segundo o historiador grego Heródoto, dizia que esta civilização foi pioneira na crença da imortalidade da alma, os egípcios. Acreditavam em diversos invólogos. Eles falavam corpo físico, corpo astral, duplo etéreo, isso os egípcios. Então, é uma crença que já vem de longa data. E para nós termos a ideia de longa data, olha os hindus. Os hindus pregavam o conceito da reencarnação há mais de 5.000 anos antes do Cristo. Olha o que é isso. Então, desde que o homem está na Terra, ele encarnou ou reencarnou. Não é? Então, ainda hoje, lá na Índia, é uma crença amplamente difundida com os hindus, né? Então, meus irmãos, nós não vamos entrar em detalhes na história, porque o tempo não comporta. A Grace me disse que eu só tenho até a meia-noite para falar hoje. Tá? Eu falo isso só para ver se os irmãos estão atentos aí àquilo que eu estou falando. Não é até a meia-noite, é um pouquinho antes. Então, em que momento a alma se une ao corpo? Isso é importante nós meditarmos. Em que momento começa a reencarnação? Muitos acham que é quando a criança chega, quando acontece o parto ali, o parto normal, a cesariana, enfim. Não. A reencarnação começa lá no momento da concepção. A alma e o corpo ali se opera a união, no momento da concepção. Se vocês forem buscar lá no que é o Espiritismo, tá? A página 116, conforme a edição, né? Mas lá fala claramente que a união da alma e do corpo se opera desde a concepção. Por isso que nós espíritas somos contra o aborto, porque a vida já começou no momento da concepção. O espírito já está ligado ao óvulo no momento da concepção. Então, é muito delicada essa questão e nós temos que meditar sobre a grandiosidade dela. Na questão 190, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o estado da alma na sua primeira encarnação. E o que eles respondem? Que é o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Questão 190.
Então, nós vemos que a Terra é um planeta de provas e expiações ainda, está numa transição para regeneração. Tá? Então, nós já passamos pela categoria de mundos primitivos, onde lá, sim, ocorrem essas primeiras reencarnações com selvagens, né, com antropófagos, enfim, aqueles que estão no caminho inicial da sua evolução. A Terra, nós já estamos num planeta de provas e expiações, onde já estamos vivendo o recado de Jesus. Com a doutrina espírita hoje, nós já temos uma outra consciência do aproveitamento dessa reencarnação. Quem queira ler sobre a reencarnação, sobre o processo da reencarnação, como ela se desenvolve, como os espíritos trabalham, nós sempre recomendamos o livro Missionários da Luz, recebido por Chico Xavier, André Luiz, ali junto com Alexandre, com Herculano, né, que descreve a reencarnação de Sigismundo. Então, eles contam, né, passo a passo, como é a situação no mundo espiritual, o planejamento de uma reencarnação, os engenheiros espirituais planejando, estudando cada caso, cada contexto de cada espírito, né, as uniões que têm que ocorrer. Enfim, há um planejamento muito grande sobre essa situação. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade que estamos tendo agora. Tá? Porque, olha, a fila está grande. E não são meia dúzia que está na fila. Pode contar aí milhões aguardando oportunidade reencarnatória. E lá não tem furo, não tem privilégios. Lá a lei é justa, é perfeita, porque é a lei de Deus. Cada um vem no seu tempo de consciência, de aproveitamento, de valorização da sua oportunidade reencarnatória. Então, meus irmãos, busquem lá em André Luiz, busquem lá no Livro dos Espíritos, né, da volta ao mundo corporal, da volta do espírito ao mundo corporal, as questões lá 166, 167, 168, trazem as dúvidas, questões a respeito desse tema. Depois a gente vai ler alguma coisa aqui, se der tempo. Mas então, na reencarnação, nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito. Nunca no sentido de puni-lo, mas de educá-lo. A reencarnação é um processo educativo, não é punitivo. Nós estamos numa abençoada oportunidade de resgate, de aprimoramento, de evolução espiritual. Então, todas as reencarnações, a gente tem que pensar nesta realidade, que estamos numa oportunidade valiosa, que podemos sair daqui melhores do que aqui chegamos, é esse o nosso objetivo, mas nem todos conseguem êxito na sua trajetória. Emmanuel nos fala, lá no livro Religião dos Espíritos, ele nos diz que reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Então, existe as reencarnações fracassadas, existe. Embora ninguém retroceda, não há o retrocesso espiritual, mas há o estacionamento. Aquele que não aproveitou a sua existência para evoluir, para progredir, para melhorar, estacionou, perdeu tempo. O exemplo que a gente sempre dá é de um aluno na escola. Tá? O aluno na escola tem os seus colegas, tem um professor, que é o mesmo para todos, ele não dá uma aula diferente para cada um. Tá? Hoje estão aí com a aula online, aí, né? Devido a essa realidade que estamos vivendo. Mas numa escola, numa sala de aula, estão todos recebendo a mesma instrução. Tem aquele que aproveita as instruções, tá? Aproveita o recado, aproveita a lição, estuda, se dedica, se esforça, em casa estuda, faz os seus trabalhos, as suas atividades, os seus deveres, enfim. Esse, certamente, no momento da prova, no momento do teste, vai sair bem. E no exame final vai ser aprovado, porque fez a sua parte, fez o que devia, se dedicou, estudou. Tá?
Já aquele outro que não quer nada com nada, que não quer estudar, como dizia o meu avô, gazeava a aula, só sabe o que quer dizer a palavra gazear, os que têm mais de 15, né? E aqueles que sorriram, certamente têm mais de 15. Então, gazear falta aula, para os que têm menos de 15 que estejam escutando aí. Então, esses que faltam a aula, que não aproveitam, que não estudam, que levam tudo na brincadeira, certamente no final do ano, no teste final, não vão conseguir aprovação. E aí o que vai ocorrer? No ano seguinte, vai passar para um ano superior para ter novos conhecimentos, novos aprendizados, os que foram aprovados. E os que foram reprovados vão ter que rever os conteúdos em que foram mal. Vão ter que rever a prova, vão ter que rever a situação novamente durante o ano seguinte. E aí, o que acontece? Foi culpa do professor, que deu aula diferente? Foi culpa da escola? Não. Foi culpa única e exclusivamente do aluno. Sua culpa, que não soube aproveitar, não soube se dedicar. A analogia que fazemos com a reencarnação é a mesma coisa. Nós estamos numa oportunidade encarnatória que muitos aproveitam. Muitos não gazeiam os seus dias de aprendizado, aproveitam os ensinamentos do grande mestre de todos nós, que é Jesus, e aproveitam os ensinamentos para se modificar, para se melhorar, para se corrigir, para errar menos, para acertar mais. Esses aproveitam a encarnação e saem vencedores, ou seja, saem melhores do que chegaram. Podemos ainda não estar naquela faixa de completista, daqueles que aproveitam plenamente a encarnação, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, esses que são missionários. Mas saímos melhores do que aqui chegamos, cumprindo com grande parte daquilo que tínhamos planejado. E tem aqueles outros que vão ter que refazer, vão ter que voltar na situação complicada em que deixaram, e às vezes a dor aumenta um pouco, às vezes complica um pouco mais o processo, não por castigo de Deus, mas volta até por misericórdia de Deus. Assim como na escola, um aluno que foi reprovado, ele volta, ele é novamente matriculado, ele tem que agradecer por ter tido novamente a oportunidade de estudo, oportunidade de aprendizado, de evoluir intelectualmente, enfim. Como nós temos que agradecer a oportunidade encarnatória, estejamos passando pelo que estivermos passando, agradecemos quando temos um entendimento espiritual da realidade. Quando olhamos as situações com os olhos do corpo, com os olhos físicos, a limitação é muito grande, a estreiteza de horizonte é muito grande. E aí pode ocorrer a revolta, pode ocorrer o pessimismo, pode ocorrer as depressões. Mas quando nós olhamos com os olhos do espírito, o horizonte se alarga. E nós vemos a misericórdia divina se manifestando, onde nós resgatamos não olho por olho, dente por dente da época de Moisés, a pena de talião, mas sim através da misericórdia divina que Jesus nos trouxe, o grande recado do amor cobrindo a multidão de pecados, de erros. Então, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos diminuir as provas, suavizar as provas, nos liberar de provas que deveríamos enfrentar, ou aumentar as provas, aumentar as dívidas. Basta fazer novas contas, né? Assim como nós somos livres para ir numa loja e fazer um crediário, fazer uma dívida, podemos fazer ou não. Mas depois de fazer a conta, vai ter que pagar, né? Pelo menos o honesto assim procede. Então, as reencarnações são de resgate, como na grande maioria nossa, de resgate, de aprendizado, de aprimoramento, um processo reeducativo, nunca punitivo, e também tem as reencarnações de missão, como eu citei há pouco, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo, Kardec, Francisco de Assis e tantos outros missionários que estiveram no nosso meio numa reencarnação de missão. Você sabe daquele caso ocorrido com Bezerra de Menezes, na festa, na espiritualidade. Vamos recordar que vale a pena. E os que não sabem vão ficar sabendo. Então, Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, conhecido como Kardec brasileiro,
boníssimo, aquele que vivia o recado de Jesus, ele desencarnou em 1900. Em 1950, ocorreu na espiritualidade uma festa em homenagem a ele. E lá estavam espíritos como Sheila, Meimei, Emmanuel, André Luiz, e outros, até Chico Xavier estava presente, Eurípides, enfim. E aí, naquele ambiente que já estava muito iluminado, devido a esses espíritos lá presentes, entrou uma luminosidade maior ainda, que foi Celina, enviada de Maria Santíssima, dizendo a Bezerra de Menezes que ele tinha permissão para sair do ambiente terreno e partir para mundos superiores à Terra. Bezerra de Menezes, emocionado com aquele gesto, com aquela situação em que lhe dava permissão para partir para mundos melhores do que a Terra, superiores à Terra, pediu que enviasse a Maria Santíssima, pedindo a Celina, que ele desejava permanecer por mais um tempo entre nós, porque sentia ainda a necessidade de muitos corações em ajudar, em auxiliar, corações como os nossos, né? Celina leva o seu pedido a Maria Santíssima e logo retorna dizendo que Maria Santíssima havia lhe dado permissão para ficar o tempo que ele achasse necessário, que ele tinha condições para isso, devido à sua evolução espiritual. Então, é um caso de um espírito que vem no nosso meio, se ele retornar, se ele reencarnar aqui no nosso meio, sem necessidade dele como espírito no mundo Terra, porque já está fora da evolução que o planeta pode oferecer. Então, espíritos vêm assim no nosso meio em missão com Jesus, como Kardec, como Chico Xavier, né? Espíritos superiores, que estão fora dessa condição. E é o caminho que todos nós estamos tendo. Tá? Nós estamos também evoluindo, como a Terra está evoluindo, tudo está evoluindo, os animais estão evoluindo, tudo é um processo de evolução constante na nossa caminhada. E que bom quando nós damos passos em nossa caminhada. Procuramos ter essa vigilância para errar menos, para acertar mais. E é isto o que nos compete no nosso dia a dia. Aproveitar a reencarnação com a luz do conhecimento da doutrina espírita é isto. É procurar viver os ensinamentos de Jesus, que nos fala há mais de 2000 anos. Então, meus irmãos, somente a reencarnação que explica essas diferenças sociomorais e intelectuais presentes no planeta, que é o fruto, sem dúvida, de experiências diferentes. As habilidades, as tendências, os estados íntimos, a moral, a sabedoria, tudo é fruto de conquistas individuais. Cada um de nós está no estágio de evolução espiritual. Eu costumo dizer que se todos nós aqui nesse momento desencarnássemos, não se assustem que não vai ocorrer, pelo menos eu acho que não vai ocorrer assim, né? Todos nós desencarnar agora. Se ocorresse isso, todos nós não estaríamos juntos no mesmo ambiente no mundo espiritual. Uns estariam melhores, outros não tão melhores, né? Uns estariam já em condições de ser socorridos nas colônias espirituais, outros mais materialistas não. Enfim, cada caso é um caso. Não tem receita de bolo no mundo espiritual como no mundo físico. Cada um de nós está dentro de um contexto, de uma realidade espiritual. Então, isto tudo que a doutrina espírita nos fala, nos dá base, nos dá estrutura para o aproveitamento da nossa jornada evolutiva. Então, a reencarnação, né, consiste em admitir para nós, para o espírito, muitas existências sucessivas. Já tivemos muitas e teremos outras, como já falei, tantas quantas necessárias até viver em plenitude o recado de Jesus, a missão do amor ao próximo, a mensagem do mestre amigo, que escutamos já há mais de 2000 anos, e que se hoje ainda não vivemos ela suficientemente, ainda combatendo o orgulho, o egoísmo, as vaidades, as ambições, é a razão das dores que ainda enfrentamos. Basta observar a vida dos missionários. Os espíritos missionários que vêm no nosso meio mostram o que na sua vida?
humildade e caridade plena. Tá? Humildade e caridade. Esse é o caminho da nossa libertação espiritual. O orgulho e o egoísmo é o caminho da nossa perdição. Já caímos várias reencarnações através do orgulho e egoísmo. E se nós não cuidarmos, caímos nessa de novo. Tá? Então, a vigilância é importante. O Cristo disse, te ajuda que o céu te ajudará. Tá? Procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. No sentido de nós fazermos nossa parte, que o resto vem por misericórdia. Nós não podemos pedir o auxílio divino sem fazer o que nos compete. Como aquele senhor que fazia todas as noites uma prece, pedindo a Deus e ao seu mentor espiritual que ele queria tirar na loteria. Então, esse era o pedido dele. Todas as noites a prece, queria ganhar na loteria. Até que um dia, uma noite, apareceu o seu mentor espiritual e disse, muito bem, meu irmão, o senhor quer ganhar, então pelo menos compre o cartão. Tá? Então, é nesse sentido. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos pedir e aguardar que milagres aconteçam. Porque Jesus, tudo o que fez na sua vida e que realizou conosco, estava dentro das leis da natureza. Tá? Nós temos condições, conforme ele mesmo nos disse, o mestre, de fazermos o que ele fez se tivermos fé, tivermos confiança e tivermos a boa vontade e a perseverança de viver os seus ensinamentos. Então, a única explicação que temos para explicar a justiça de Deus é através da reencarnação. Colocaram uma vez nas redes sociais um desenho que estava o menino junto com seu avô sentado na sala, no sofá, e o menino dizia para o avô, avô, eu também, quando tinha a tua idade, não acreditava na reencarnação. Então, a criança, né, que está recém voltando do mundo espiritual tem isso muito latente na sua mente. Tá? Nós podemos até questionar a reencarnação, não questionamos a desencarnação. Sabemos que vamos um dia desencarnar, não sabemos quando, mas sabemos que é uma realidade, não duvidamos disso. Da reencarnação podemos questionar um pouco, mas com a doutrina espírita, através da fé raciocinada do entendimento que os espíritos nos trazem, nós entendemos que não tem outro meio de evoluir, tá, com justiça do que entendendo a reencarnação. Que todos nós somos iguais perante Deus, que não há privilegiados. Todos nós partimos do mesmo ponto. Fomos criados simples e ignorantes. E estamos num caminho de evolução espiritual em que todos temos as mesmas oportunidades. Nem todos aproveitam da mesma forma. Leon Denis é que nos fala que as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Devemos estudar Leon Denis. O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor é um livro que deve ser estudado, assim como os demais livros de Leon Denis, como estudamos o livro de Kardec. Tá? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Depois da Morte, tá? No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser. Busquem Leon Denis, que também, de uma forma mais filosófica, mais suave, nos traz o desdobramento dos ensinamentos do Consolador. Então, quais são os degraus? Como falei, nós somos criados simples e ignorantes. O progresso dos espíritos, nós estamos numa faixa de imperfeição ainda, muitos de nós. Não sabemos quem é quem, mas muitos de nós, a grande maioria. Depois tem os bons espíritos e tem os puros espíritos. Puro espírito, podemos lembrar o Mestre Jesus, que já era um puro espírito, né, espírito puro, quando a Terra se formou, há bilhões e bilhões de anos. E ele presidiu essa formação do planeta Terra. Tá? Então, meus irmãos, como falei a vocês, o tempo está esgotando, né, Grace?
já está esgotando aí o nosso tempo. Nós temos algumas questões aqui que podemos lembrar para vocês, lá do Livro dos Espíritos, como a questão 166, que Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os Espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. E aí, na questão 166b, Kardec pergunta: a alma tem muitas existências corpóreas? E eles respondem: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então, Kardec ainda pergunta qual é a finalidade da reencarnação, questão 167. E os Espíritos respondem: é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, para muitos é expiação. Ainda estamos, como falei, no mundo de provas e expiações. Para outros, é reencarnação de missão, como já mencionei. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Questão 168. E os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, vai chegar um momento que não vamos precisar reencarnar mais. É a situação dos espíritos superiores, dos puros espíritos, que já estão numa outra condição de vida no mundo espiritual. Espíritos superiores, como mencionei, muitos ainda reencarnam em planetas superiores, mais etéreos, mais depurados, enfim, em condição muito mais feliz, que nós não temos ainda condições de entender, mas eles mesmos nos falam sobre a situação dos planetas, dos mundos felizes, dos mundos ditosos. Nas obras básicas encontramos isso, no próprio Livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta na questão 169, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos, em geral? E a resposta é objetiva: não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. É o que falamos do aluno na escola. Tem aquele que se dedica, que estuda e que não repete ano. Então, ele vai rapidamente concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, a sua graduação, a sua pós-graduação, porque se dedica, porque estuda. Já aquele que não estuda vai levar mais anos. É o caso, analogia com a reencarnação. Teremos tantas reencarnações, tantas quantas forem necessárias, até entendermos a necessidade de combater o egoísmo, combater o orgulho e desenvolver a humildade e a caridade. Então, não tem receita de bolo. Reencarnação, cada um tem um número X de reencarnações conforme a sua situação. E na questão 170, olha só, Kardec pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. É um espírito puro. É o que os espíritos nos trazem, respondendo às nossas questões, nos dando base, nos dando estrutura para nós continuarmos a nossa existência, aproveitando o tempo que nós temos. E que bom que não sabemos o tempo que temos. Como também que bom que não sabemos o passado que tivemos. Isso nos dá tranquilidade no presente, nos dá paz para podermos continuar a nossa caminhada, procurando melhorar, procurando nos esforçar em seguir e viver os ensinamentos do Mestre, do grande Mestre. Então, meus irmãos, reencarnação, sem entender a reencarnação, não podemos entender a justiça divina e não podemos aceitar Deus. Somente com a reencarnação nós temos convicção de que Deus existe, é o nosso Pai de amor, de infinita misericórdia e de justiça também. E que com muito amor nos educa. Jesus, nosso grande mestre, que esteve no nosso meio, nessa grande renúncia que teve, nesse grande sacrifício, retornar ao nosso meio
na condição de espírito puro. Olha o que é isto. Nessa grande renúncia, veio nos demonstrar, não somente através das palavras, mas principalmente pelo exemplo, pela vivência, como nos libertarmos das dores e como atingirmos a plenitude da evolução. Que, em síntese, é o amor, em síntese, é a caridade, que Jesus nos deu demonstrações em todos os dias da sua vida e até no momento da sua desencarnação, no momento da cruz, pedia a Deus perdão pelos seus algozes, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, meus irmãos, queridas irmãs, este é o recado que queremos deixar nesta noite, para nós meditarmos que estamos numa abençoada oportunidade reencarnatória. Vamos aproveitar o máximo possível, para que possamos, ao retornarmos ao mundo espiritual, termos em consciência que fizemos o que foi possível, dentro daquilo que tínhamos condições, nas nossas limitações. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos que estão nos escutando, que abençoe a todos nós, aos nossos lares, aos nossos familiares. Paz e amor. Paz e amor, Luiz Carlos. É sempre muito bom te ouvir, especialmente esse tema de tão grande importância para todos nós, que é a reencarnação, né? E lembrando agora que tu falaste sobre essa festa aí na espiritualidade, né, para o Bezerra de Menezes, tu falaste que o Chico, em 1950, estava lá, estava em espírito, estaria Sim, em espírito. Dormindo. Ok. Sim. Esse caso ele está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. Ah, que interessante. Quem Mas, quer Luiz buscar Carlos, você foi uma pessoa que teve o privilégio de conhecer o Chico. Agradeço a Deus essa oportunidade, dessa reencarnação. Encontraste com ele quantas vezes? 4 vezes estive lá. Deve ter sido um encontro e tanto, encontros e tanto, né? Ah, com certeza. Isso marca uma reencarnação. Conta pra gente aí alguma coisa que chamou a atenção em todas das 4, o que mais te chamou a atenção lá? Isso marca uma reencarnação. Divide um pouquinho, então, essa marca aqui com a gente. Ah, então a gente vai até a meia-noite agora. Não, olha aqui, ó, não é nem 11h45 ainda. Mas, falar sobre o Chico, aí nós entramos como se estivéssemos em casa com muita alegria. Eu sei, mas eu sempre fiquei curiosa em saber, porque, na verdade, assim, então, com certeza deve ter um marco, uma coisa assim especial, né? Vou contar 2 passagens para vocês que ocorreu comigo. Uma que, quando nós estivemos lá, o Chico estava no final do trabalho, isso já era madrugada, porque o Chico tinha um trabalho incansável. Ele chegava por volta de 7 horas no grupo da prece, isso sexta e sábado, e ali ele atendia algumas pessoas, entrava depois para a sala do receituário, onde recebia as homeopatias e orientações para as pessoas, notícias de desencarnados, enfim. E na mesa já ficava um grupo lendo o Evangelho e comentando o Evangelho brevemente. Pessoas que diz que os 6 primeiros o Chico escolhia, depois quem estava dirigindo o trabalho, que era na época era o senhor Wicker, que escolhia os outros componentes da mesa. Então, eu lembro, certa vez, que quem estava lá, o irmão do Ilho, Lena Berni, o querido irmão do Ilho, da Paz e Amor, o Chico mandou ele para a mesa. Sempre quando o irmão do Ilho estava lá, certamente ia para a mesa. Mas, então, o Chico chegava, depois de receber um calhamaço de mensagens de homeopatia, enfim, vinha para a mesa, onde iniciava a psicografia. E ali começava por volta de 8 horas, 8h30, e até, às vezes, 3, 4 horas da madrugada. Recebendo comunicações, e numa noite vinham 6 ou 7 comunicações, contínua, uma atrás da outra, onde o Chico botava a mão nos olhos e os espíritos escreviam através da mão dele
onde a dona Zilda, irmã, a esposa do seu Ícaro, tirava os papéis já psicografados, e depois o Chico lia. Eu estou contando objetivamente. Sim. E aí depois o Chico lia as mensagens, né, com dados, com detalhes que só o encarnado sabia, como nome de familiares, tanto encarnados que o desencarnado mandava beijo, abraço, às vezes citando apelidos, né, citando os desencarnados que estavam com ele no mundo espiritual, como o nome de pais, de avós, enfim, pessoas que estavam o ajudando, e às vezes contando até segredos que só o encarnado sabia. Então, aqueles que não recebiam comunicações saíam também contentes, alegres, como se tivessem recebido, pois viam que a vida continua. Viam que os desencarnados estavam se comunicando, não deixando margem a dúvidas. Sem contar que a assinatura, se colocar do lado da identidade, é a mesma. Depois disso, o Chico lia as comunicações, entregava para as pessoas, e aí fazia uma fila para se despedir do Chico. E naquela fila era gente de todo o Brasil e de fora do Brasil, era uma fila que ia longe. E o Chico atendia a todos. E aí, no final daquele trabalho, era 4 horas e pouco, 4h30 da madrugada, quando o Chico se levantou e o ajudavam a caminhar, ele estava na porta, de costas para mim. Quando eu passei pela mesa, eu vi que na xícara do Chico, que ele sempre tomava um chazinho na mesa, quando ele ia lendo as mensagens, ele tomava um chazinho para facilitar, né? Que era muita leitura. E aí eu vi que tinha ainda um pouquinho do chá na xícara do Chico. Opa, esse aqui é meu. E eu tomei aquele chazinho. E aí eu tava na porta, o Chico de Costa, veio uma senhora com os docinhos lá de Uberaba, os docinhos de leite, que é o Zebu, que é muito bom lá em Uberaba. Eu sempre, quando ia lá, eu trazia na mala uns docinhos, uns queijos, assim como a gente faz hoje em Pedro Leopoldo. A gente tem que ter uma mala especial só para trazer queijo e doce. Mas aí eu estava nas costas do Chico, e o Chico pegou um daqueles docinhos, e eu falei para o Chico, Chico, esses doces daqui são muito bons, né, de Uberaba. E o Chico virou para mim, assim, me olhou, dá um para ele aqui também. Aí eu comi o docinho, agradeci para o Chico, e eu confesso que eu elogiei sem a intenção de ganhar, mas fiquei contente por ter ganho o doce também junto com o Chico. E uma coisa que eu gravei, que eu quero dividir com vocês, o Chico estava na porta, um corredor que tinha do lado, no grupo da prece, e aí chegou uma moça, trancou o Chico na frente, ela correndo em direção ao Chico, trancou ele, que ele não podia caminhar, e começou a falar para o Chico um trabalho que o irmão dela estava fazendo. Um trabalho bonito lá, de caridade, de auxílio aos necessitados. E eu ouvi do Chico ele dizer para ela, olha, minha irmã, está muito bem, que Deus o abençoe. Ele disse que ele não elogiava os amigos, porque elogiar é colocar os amigos no fogo. E eu gravei isso, né? Que a gente sabe e que realmente todos nós, é claro que um elogio tem o seu valor no sentido de estimular, entusiasmar, mas muitos caem, né? Pela vaidade, por achar que está fazendo muita coisa. E nós, com a consciência que nós temos da doutrina espírita, principalmente com o exemplo de Chico Xavier, que nunca gostou de elogios, ele até se desconcertava quando elogiavam muito ele, tá? A gente vê que nós estamos fazendo, em síntese, aquilo que temos que fazer, nada mais que a nossa obrigação, tá? É o nosso dever, viver o recado de Jesus. Porque, como falamos na reencarnação, aí nós estamos numa abençoada oportunidade para melhorar. Então, vamos aproveitar esses exemplos, com o Chico Xavier. Podia citar outros exemplos do Chico aqui, outros casos também ocorridos com o Chico, como um que nós fomos recebidos na casa do Chico, na primeira vez que a gente foi lá, nós fomos ainda com uma excursão com a casa espírita aqui, o Círculo da Luz. O
Sadi Salatino e outros irmãos que estavam presentes. A minha mãe foi junto também, um primo meu. E quando nós chegamos em Uberaba, ficamos sabendo lá que foi telefonado para o Chico, e o Chico não atendeu lá o telefone, que atendeu foi Eurípides, e Eurípides disse que o Chico não iria atender o pessoal, enfim, porque ele estava debilitado, um pouco doente, que o pessoal fosse para o grupo da prece à noite, os gaúchos, que ele iria conversar com os gaúchos lá no grupo da prece, grupo espírita da prece. Nós fomos em 2 ônibus. Olha, 29 horas de viagem de ônibus. Chegamos lá com assento quadrado. Mas foi uma viagem de muita alegria, de muita fraternidade, muita vibração, e a volta, então, foi uma maravilha. Na ida, ainda me lembro que uma das irmãs mostrou uma foto que ela tirou em casa, de um aniversário, junto com 2 filhos, e ela já tinha um filho, uma criança desencarnada, e nessa foto ela mostrava para todos, queria mostrar para o Chico que na foto apareceu a criança desencarnada. Foi uma comprovação muito bonita que ela tinha ali. E ela levou para o Chico. Bem, mas aí foi dado esse recado para nós, que nós não iríamos lá conversar com o Chico, e sim à noite. Não demorou muito, quando a gente estava no hotel, arrumando as coisas, arrumando as roupas, enfim, veio um recado do Chico Xavier, dizendo para os gaúchos irem para a casa dele, que ele iria receber todos na casa dele. Acreditamos que os espíritos falaram para o Chico, né? Que a gente estava lá, os espíritos gaúchos. E até depois tivemos depoimentos que como os espíritos que estavam lá, soubemos até que o irmão Matos estava junto, o irmão José Simões de Matos. Mas aí, quando nós chegamos, que abriram o pátio do Chico, naquela roseira maravilhosa, que ele estava lá, eu até botei uma foto no Face, que eu estou abraçado com o Chico ali, foi na casa dele, e nessa foto eu tinha 17 anos. 17 anos. Foi em 81. Por aí. E aí o Chico falou para nós, e eu estava de frente a ele disse, vocês podem entrar e pegar o que vocês quiserem, a casa de vocês. E aí foi uma alegria. Foi uma alegria entrar na casa do Chico, conhecer as dependências, na geladeira. Experiência, né? Tomar uma aguinha gelada ali na casa. Foi maravilhoso. Então, nós teríamos aí coisas que marcam uma reencarnação. Sim, nós tivemos outros irmãos aí que foram lá no Chico Xavier também. Como a Tânia, o André, a irmã da Tânia, a Ângela. Nós temos uma foto no livro aí que são as gaúchas com o Chico Xavier, onde está a minha mãe, está a Nancy, está a Ofélia, enfim, outras gaúchas que bateram uma foto com o Chico, aí botaram a manchete, as gaúchas com o Chico Xavier. Então, é muito bom, até fica como sugestão aí, quem sabe fazer um programa aí, com os outros irmãos também, que conte os seus casos, as suas vivências, porque isso enriquece muito e nos traz uma vibração maravilhosa. Com certeza. E, infelizmente, nós não vamos poder chegar até a meia-noite hoje, né? Então tá. Então nós precisamos encerrar, porque tu sabe que o nosso trabalho não é só nosso, né? O plano espiritual também está conosco. Sim. Então, a gente vai ter que encerrar, mas a gente quer te ouvir mais, com certeza. E gostei da tua ideia, hein? Você também tem boas ideias, né? Não é só o André, o Paulo, o pessoal que anda tendo umas ideias incríveis aqui, que logo, logo a gente vai ter novidade também. Que falando no Chico, só pode vir boas ideias, né? Só, né? Mas, querido Luiz Carlos, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui com a gente. Então, agora a gente vai ter que encerrar. Vamos fazer a nossa prece. E então convido os nossos queridos irmãos que neste momento possam elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, acalmar o seu pensamento, mentalizar aquilo que estejam necessitando no momento, a saúde física, as questões pessoais, psicológicas. Vamos pedir pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Neste momento, pedimos a Jesus que possa enviar toda a sua luz
para as equipes que estudam a cura, a vacina para esse vírus que assola a humanidade. Vamos pedir por todos os trabalhadores, vamos pedir por todas as pessoas que estão acamadas e vamos pedir especialmente por todos os desencarnados recentemente nesta grande pandemia. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos por mais esta noite de oração e encerramos o trabalho de hoje. Assim, então, querido Luiz Carlos, ficas convidado para voltar e te agradecemos pelas histórias e pelas próximas histórias que tu vai nos contar aqui, tá bom? Eu que agradeço Beijão. a oportunidade. Beijão. Tchau, pessoal. Beijo.